Olá, eu sou Ícaro Neri, sou estudante do Programa de Formação Interdisciplinar Superior Profis e vim apresentar a minha iniciação científica que trata sobre os impactos do SARS-CoV-2 nos estudantes ingressantes no Profis nos anos de 2020 e 2021. O objetivo desse estudo foi verificar os efeitos do distanciamento social considerando o ensino remoto emergencial no desempenho acadêmico desses estudantes, bem como analisar os possíveis efeitos de ansiedade, depressão, estresse e FOMO eventualmente presentes. Quanto à metodologia, foi utilizado o método observacional, com recorte transversal e análise quantitativa dos dados. Para a coleta de dados, foi utilizado o EADS-21, escalas de ansiedade, depressão e estresse, assim como um questionário semi-fechado, construído especialmente para avaliar as mudanças comportamentais e psicológicas na amostra. A amostra era composta por 80 alunos, de 236 das duas turmas, 2020 e 2021. Como resultados da investigação, os dados coletados demonstraram elevados níveis de medo muito e excessivamente intensos durante a primeira e segunda ondas de Covid-19, à razão de 39,7% e 52,18%, respectivamente. Quanto ao EADS-21, depressão, estresse, ansiedade muito ou excessivamente elevados foram detectados, sendo 67,1%, 64,5% e 60,7%, respectivamente. Correlacionando-os, quando apresentavam elevado nível de depressão, verificou-se um elevado nível de ansiedade, e vice-versa. Quanto ao ensino remoto emergencial, haviam dificuldades relacionadas à atenção, participação, aprendizagem, memória, raciocínio e desempenho no ERE, parte das quais se relacionavam com índices mais expressivos de sintomas prevalentes de ansiedade, depressão e estresse. Relativamente à memória, se sintomas de depressão não estavam presentes, não haviam alterações. Porém, sob níveis moderados ou excessivos de sintomas de depressão, havia correlação com muita ou excessiva alteração na memória. Quanto às notícias de Covid-19, havia correlação com níveis elevados de preocupação e ou nervosismo, tristeza e medo, respectivamente 46,2%, 40% e 32,7% das respostas. Já quanto ao sono, havia correlação entre a qualidade do sono e altos níveis de sintomas de depressão. Sob 2 ou 3 ou mais interrupções por noite, havia forte correlação com sintomas de depressão elevados. Também havia correlação entre níveis elevados de sintomas de ansiedade e perturbação do sono, assim como o estresse. Considerando a alimentação durante o período de distanciamento social, havia correlação entre níveis de moderado e excessivo de sintomas de depressão com a ingestão de alimentos fritos 3 a 5 vezes ou mais por semana. Havia correlação com sintomas de estresse moderado a excessivamente intenso sobre o consumo de doces 4 ou mais vezes por semana, e também correlação de sintomas de ansiedade moderada a excessivamente alta com o consumo de massas de farinha branca de 4 a 5 vezes por semana ou mais. Considerando o uso das redes sociais e autoestima, sem sintomas de depressão ou em nível suave ou moderado, havia correlação com baixo nível de insegurança quanto à autoestima sob maior utilização das redes sociais. Níveis muito elevados de sintomas de depressão, ansiedade e estresse correlacionavam-se com muita ou excessiva insegurança quanto à autoestima. Conclusões. Considerando-se todos os âmbitos analisados nesse estudo, pode-se concluir que a pandemia de SARS-CoV-2 teve impacto sobre o estado psicológico da amostra de estudantes ingressantes no Profis em 2020 e 2021 aqui estudado, de modo que sintomas elevados de ansiedade, depressão e estresse foram identificados. Por fim, o sentimento de perda com relação à vivência universitária, convívio social e lazer foi quase unânime entre os participantes. Considerando-se o aumento do uso de redes sociais e a diminuição da autoestima, é possível sugerir a relação com o FOMO nessa amostra. No entanto, deve-se realizar mais estudos para comprovar a realidade desse conceito. Fim.